neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O astronauta quebra a barreira do som. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. De Jesus Cristo eu nada mereço, mas Ele morreu foi por mim. Subiu ao Calvário, pagou todo o preço, e eu redenção tenho enfim. Eu não mereço, mas Ele comprou-me, e reconheço seu sangue lavou-me. Pra me salvar, Cristo veio do céu. Que bênção, que graça, que amor. De Jesus Cristo eu nada mereço, mas foi preparar-me um lugar. Meus dons, minha vida, meu ser ofereço, para seu rosto enfim contemplar. Eu não mereço, mas Ele comprou-me, e reconheço seu sangue lavou-me. Pra me salvar, Cristo veio do céu. Que bênção, que graça, que amor.
O astronauta quebra a barreira do som, enquanto que a carroça, de uma forma muito limitada, supera distâncias que, dentro de seus limites, satisfaz o seu usuário, bem como o automóvel e também o avião, o carroceiro, o motorista e o piloto. Mas somente o astronauta pode quebrar a barreira do som, indo além, muito além mesmo do que o avião pode fazer. E ele segue diretamente para o seu alvo. Afinal, ele está teleguiado. A força não é dele própria. Conforme já observamos, ele passou por todos os testes e entrou, se assentou no lugar que ele deveria se assentar, tomando assim a sua posição correta. Quanto ao rumo, ao alvo, à direção, não depende dele. Existe um radar comandando aquilo. Então ele não ouve nada. É um destaque do profeta desta era na mensagem Contagem Regressiva. Ele não ouve nada. Nos faz lembrar de outra mensagem cujo título é Véu Adentro. Ele mostra que a pessoa estando véu adentro não está ouvindo as coisas lá de fora. O disse que disse, as difamações, as más notícias, as boas notícias. Ele não está interessado em nada que esteja acontecendo. Um tipo perfeito sempre tem que ser lembrado. Abraão não estava nem se incomodando com o que estava lá fora, lá em Sodoma e Gomorra. Ele não ouvia os ruídos, a voz de Sodoma e de Gomorra, porquanto só podia ouvir a Elohim, a palavra de Deus. Oh, que coisa! Se você tem entrado véu adentro, o que pode ser comparado com essa espaçonave, você não está sendo aquela pessoa que é de repente sobressaltada. Ah, minha amiga, quando menos esperei no telefone, ela me jogou tal notícia, tal bomba. Você sabe que há pessoas que nunca são atacadas desta forma? E há pessoas que estão sempre, por predestinação, as suas amizades, sempre ouvindo coisas
que às vezes lhes deixam sem dormir, sem comer, preocupadas. Veja só a diferença de quem tem tomado esta posição dentro desta nave. O profeta está mostrando aqui que o astronauta não ouve nada. Nenhum palpite, nenhum choro de mãe, de mulher, de filho, nenhuma opinião pública, de amigos e nem de quem quer que seja, mesmo da imprensa, seja o que for. Afinal, ele está lá dentro. E sair não tem jeito. Você está notando o que significa estar dentro da genuína e verdadeira mensagem? Há muita gente dizendo que está na mensagem, mas ouvindo tudo quanto é ruído lá de fora. Ouvindo ruídos e fazendo ruídos. Quem ouve, faz. Quem escuta, fala, transmite. Agora, essa análise é no sentido de proteger a quem? Não tem que proteger a ninguém. É simplesmente um reconhecimento do que é o verdadeiro astronauta espiritual, que tem entrado véu adentro. Não é repreendendo aos tais que vivem ouvindo e falando, porque não vão consertar, não vão mudar nada, mas é reconhecendo a posição e a qualidade do astronauta espiritual, que é o verdadeiro eleito. Então, dizer que está na mensagem não é tudo. Por isso você vê chamados eleitos contra chamados eleitos. Ou contra eleitos, porque eles se chamam de eleitos. E você vê, então, uns escutando a outros e julgando a terceiros através dos tais. Isso é da eleição? Esse tipo de coisa é de quem está navegando nos ares, do astronauta, da espaçonave, é de quem está véu adentro? Não, então não vamos disciplinar a ninguém. Vamos dizer, vamos reconhecer que existem pessoas, como diz o profeta, existem pessoas que elas nunca estão falando. E Deus nos deu aquele, não é uma filosofia, aquele quadro. Quando falamos mais com Deus, falamos menos com os homens. Por isso os apóstolos eram homens de poucas palavras. Nas muitas conversações, há grandes tropeços. Então estamos analisando aqui a característica perfeita, a identidade de um astronauta espiritual. Então são pessoas que não estão envolvidas com mexericos, com coisas banais daqui de baixo, essas coisas rasteiras, em busca de membros à custa de difamações, etc, etc. Agora, o profeta afirma:
esse astronauta simplesmente passa através de tudo isto, sem lhe contagiar, sem lhe contaminar. Tem uns que são contagiados. Contagiados são aqueles que recebem como boas dádivas. Contaminados são aqueles que são afetados e adoecem pelo que ouviram, pelo que receberam. Mas se referindo ao astronauta espiritual, o profeta diz: ele simplesmente passa através de tudo isto, sem ouvir nada. Nada de credo, nada de ismo, nada de dogma, nada de tonterias, nada de fanatismo, nada de legalismo, nada de liberalismo. Olha aí o retrato da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que tal? Você é pé esquerdo? Dizem assim. Todos os dias tem que acontecer um acidente com você? Que pé esquerdo é esse? Todos os dias você tem que encontrar com alguém que você depois se arrepende de ter encontrado, de ter dado ouvido? Que pé esquerdo é esse? É um adágio popular. É uma filosofia popular. Pé esquerdo. Só conta incidentes e acidentes. São vulneráveis a prejuízos. Homens que só vivem justificando. É porque e nunca saem do atoleiro. Tem sempre uma explicação, uma justificativa, tem sempre quem lhe causou prejuízo. Assim também tem as pessoas que vivem nesta condição espiritualmente. Sempre são afetadas. Agora, na linguagem do profeta, há outras que nunca são alvejadas. Elas nunca estão expostas. Elas nunca vão na fronteira para ouvirem aqueles que só vivem de fronteira também. Afinal de contas, esse é o comportamento do astronauta Abraão, do astronauta Elias, do astronauta Enoque. Está agora a proposta diante de todo o povo de Deus. Você pode viver uma vida velada, resguardada, e que não vive ouvindo propostas. Que tal uma mulher que todo dia recebe uma proposta? Em que lugar ela está? Você pode viver guardada dentro do Salmo 23. Você pode viver abrigado no Salmo 91. Você pode estar no aprisco de São João, capítulo 10, como ovelha do Senhor, ouvindo somente a sua voz, a voz do bom pastor. Então essas pessoas nunca estão complicadas, nunca estão enredadas, nunca estão tomando prejuízo. Falando do natural, é a pessoa prudente,
sábia, que ora, prescruta antes de dar o passo. E falando espiritualmente, por que viver sempre acidentado, acidentada, e ter notícias? Você acaba sendo uma mensageira, um mensageiro também. Mas aqui está. Ele, o astronauta, simplesmente passa através de tudo isto, desses ismos que vão surgindo aí, de forma mais bonita, mais aparente. Coisa que a gente gosta de saber, de ver de perto, até que veja a vaca pastando em cima de uma árvore. Aí que está a coisa. O astronauta está lá em cima, onde todas as coisas não podem definitivamente lhe afetar. Ele está vivendo na presença de Deus. Sim, senhor. A palavra de Deus diz que ele é um sumo sacerdote. Portanto, ele vive na presença de Deus. E aquele grande radar colocado lá fora, se movendo, como ele move nas nossas reuniões, nos nossos cultos. Você pode ver quando o Espírito Santo desce na forma de uma coluna de fogo e não fica simplesmente somente nisto. Entra no coração com a glória da Shekinah. O homem vai ficar assentado, fica assentado no seu lugar, até que ele, o controlador de tudo, numa linguagem bem popular, aperte o botão e diga: suba cá. Importante é você estar dentro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu creio no ser que faz estremecer o mundo e o céu. É santo e eterno, de amor sempre eterno, que chama-se Deus. Eu creio no ser que teve o poder de anjos criar, e numa expansão que a sua mansão os fez habitar. Eu creio no ser, Senhor do poder, do tempo e progresso. O espaço formou e nele fundou o grande universo. Eu creio no ser que faz florescer os campos e os prados, acalma as praçadas, dá luz às estrelas e paz aos cansados. Renascer as ervas do solo,
faz lucir e a chuva cair para sábios e tolos. Eu creio no ser, que é no dizer, no agir e no pensar. É justo e bondoso, é rei amoroso, a glória sem par. Eu creio no ser que faz perecer o império do mal. Destrói o pecado, humilha o exaltado, condena o carnal. Eu creio no ser que deu a morrer seu filho Jesus, o qual padeceu, seu sangue verteu por nós lá na cruz.